Oi pessoal, faz tempo que eu não gravo vídeo e essa semana, por consequência de algumas coisas que estão acontecendo, eu acho que fez muito sentido o que eu refleti a partir de uma imagem do The Coaching Game essa semana que eu tirei, né? Ontem eu tirei a imagem e tá aqui a imagem. E como eu falo, todo jogo tem uma intenção. E a intenção desse jogo era entender o processo que tem me acontecido com relação a uma situação que eu muito queria que acontecesse, né, que é a facilitação do TED Adventures, que vai acontecer essa semana. Na verdade, essa semana estão acontecendo eventos lá no TEDx São Paulo. O TEDx é amanhã. E a minha experiência foi selecionada e vai acontecer sexta-feira à noite e no sábado à tarde. Mas o que me ocorreu é que essa semana, por incrível que pareça, está sendo uma semana bem atípica, porque o meu marido está viajando e eu não tenho outra pessoa que me apoie na logística, né, maternal. Então, num primeiro momento, isso me desestabilizou muito. E essa semana, como as coisas estão para acontecer, eu comecei a me questionar o que eu ia fazer. E ontem eu joguei Miracle Choice com um amigo, a gente falou sobre a questão da intenção, qual que é a minha real intenção em fazer esse evento, em trabalhar isso daí. E aquilo ficou muito forte para mim. E ao final do dia, depois de eu refletir, né, eu tirei a imagem e eu tenho descoberto que a minha intenção é, na verdade, criar uma intimidade entre mim, entre a outra pessoa, que aqui no caso seriam, né, representado por essas crianças, e entre a ferramenta que eu acredito que é uma ferramenta que transforma, que é uma ferramenta que ajuda a ampliar a perspectiva, ajuda a ampliar nossos pontos de vista e ajuda a ampliar, inclusive, a empatia de se colocar no lugar do outro. E aqui eu quero contar porque, junto com a imagem ontem, né, eu estava nesse processo de questionar e coisa e tal, e aí eu gosto de escutar as palestras do Padre Fábio, que ficam disponíveis no YouTube, e eu seleciono aleatoriamente. E ontem me veio uma que começou com uma música que eu gosto muito, que ele canta que eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é que cuida de mim. E na hora que ele falou isso, eu percebi o quanto esse meu processo tem sido de aprender um pouco aqui, aprender um pouco ali, e entender que em todos os lugares existe alguma coisa, alguma oportunidade, alguma possibilidade para esse aprendizado acontecer. E aí eu quero contar o que aconteceu ontem à noite. Depois de fazer o jogo à tarde, né, de passar por esse processo de questionar, porque o Miracle Choice ele traz muito esse lugar da questão, do quais as escolhas que a gente está fazendo. E aí eu fui levar minha filha para o clube, para a atividade, e cheguei lá e eu estava querendo escrever, porque tudo que eu tinha vivido no jogo estava vindo ali em palavras. E esse texto vai para o meu blog, e foi um texto que a pessoa que jogou comigo, o Marcelo, ele falou que é um texto da categoria catórdico, que veio depois de uma catarse, né? E na verdade foi mesmo, porque tudo que aconteceu me levou àquele texto. Mas eu quero falar do que aconteceu. Então eu fui levar minha filha na atividade e queria muito escrever. Então eu me isolei num canto lá para poder conseguir escrever esse texto. E aí no que eu tô sentada lá, né, escrevendo o texto, aparece uma pessoa que a gente está criando uma certa intimidade. Faz todo sentido com a imagem. Né, que a gente é mãe de uma amiga da minha filha, a gente está em processo assim de se conhecer, então a gente tem conversado muito, e ela pegou, me achou e se achegou.
E aí me lembra muito essa música do Padre Fábio, e me lembra a fala dele, que ele fala que às vezes ele tem uma certa repulsa às pessoas. E eu acho que a repulsa é o contrário da intimidade, né? Que é esse lugar que às vezes a gente não quer criar intimidade. E naquele momento que ela chegou, eu queria muito escrever meu texto, eu estava ali concentrada, trabalhando, e naquele momento algo em mim criou essa repulsa. E o que eu achei mais interessante foi que o processo de chegada dela foi um processo, eu não sei se foi um processo diferente ou se foi o mesmo processo que me ocorre sempre, mas eu tenho estado muito consciente. E a gente falou, inclusive eu e ela, depois que a gente começou a conversar, a gente falou sobre consciência. Então eu tenho estado muito consciente. E a chegada dela me deixou muito consciente do que eu estava vivendo. E ela foi muito delicada, que ela me perguntou se ela podia se chegar. Ela falou, você está trabalhando, né? Não quero te incomodar. Mas eu ofereci o assento ao meu lado e falei com ela, não, se aproxime. E num determinado ponto do texto, ela até me auxiliou, que eu fiz uma pergunta para ela, que eu queria esclarecimento, e ela me ajudou. E num determinado ponto do texto eu parei, e aí a gente foi conversar. E nessa conversa, depois da conversa, me veio a solução para uma questão que estava me angustiando. Porque o evento acontece amanhã, e eu não tinha ainda definido qual era a logística, né, ao final do dia. E ela prontamente me ofereceu essa logística, né, de coração aberto. Então, o que eu queria deixar aqui é que às vezes a gente se fecha, né, nesse lugar de não criar, né, esse movimento que eu acho que é um movimento de conexão, de intimidade. E aí a gente acaba, e pelo menos estou falando de mim, né, I statement, como diria lá na Polônia, no TCP da Points of View. No meu caso, às vezes eu me fecho na minha questão e acabo por não enxergar, né, o que o Padre Fábio falou, né, que eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, e que às vezes o pouco aqui é aquela pessoa que me chegou naquele momento. E era isso que eu queria compartilhar, então tá tudo certo. E essa foi a imagem que saiu. E eu queria ler também uma frase que ontem, eu gosto muito da Flávia Melissa, e esse é um livro que me inspira quando eu tenho as minhas questões. E ontem eu tirei uma frase também para dar uma elucidada na minha questão. E a frase que saiu foi: acredite que você está pronto para viver os seus sonhos, e você estará. Acredite que ainda não está na hora certa, e assim será. Você cria a realidade quando escolhe com quais olhos quer enxergá-la. Milagre ou desgraça? A escolha é sua. E aqui eu diria, milagre é uma escolha pelo amor, né? E talvez a desgraça seja a escolha pelo medo. E por vezes eu sei que é bem difícil, porque pelo menos nos meus condicionamentos, a zona de conforto me leva a crer que ter medo, né, acaba me fazendo escolher aquilo que eu já estou acostumada a escolher. E era isso que eu queria compartilhar, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte meu canal, né, se inscreve, porque eu estou sempre postando alguma reflexão minha aqui com as ferramentas da Points of View. E é isso. Gratidão, beijo e até o próximo. Tchau!